E aí, Dev? Chegamos aqui a mais um vídeo da nossa série de persistência com SQL e SQFlight. Não é nesse vídeo ainda que nós colocaremos a nossa aplicação Flutter em comunicação com a nossa base de dados, porque nós temos ainda situações de infraestrutura que precisamos trabalhar. E uma delas é a gerência de estado dos widgets que vão ser exibidos ao usuário e que poderão ter uma mudança de estado de acordo com alguma interação ou comportamento realizado pela aplicação ou a interação, no caso, do usuário com a aplicação. Para isso, nós vamos fazer uso de dois pacotes muito interessantes. Um é o MobX e outro é o GetIt. O MobX, nós temos aqui no canal um curso completo sobre ele que você pode acessar clicando no card que aparece para você no topo da tela. E nesse curso também eu trabalho de maneira mais detalhada o GetIt. Aqui nós vamos utilizá-los, mas eu trarei explicações e orientações de como e por que também. Então bora lá codar, gente! Precisamos trabalhar uma coisa relacionada à lógica de negócio da interface com o usuário. Nós vamos precisar, então, trabalhar os estados dessa interface. E para trabalhar a lógica de negócio da interface do usuário, a gente normalmente trabalha com gerência de estado. E eu gosto muito do MobX, que é um pacote oferecido pelo Flutter também. E eu vou fazer uso dele aqui, nessa nossa feature de produtos. Então a gente vem em PubSpec e vamos inserir aqui o MobX. Eu vou colocar apenas o registro do pacote, mas eu quero que você seja curioso ou curiosa de verificar no PubDev informações sobre como esse pacote funciona. Como as classes que nós vamos desenvolver agora são relacionadas à camada de apresentação, ela vai trabalhar a gerência de estado na camada de apresentação, vou colocar aqui na camada de apresentação da nossa feature de produtos uma outra pasta chamada de MobX Store. E eu vou criar aqui então um arquivo que eu vou chamá-lo de produto.store.dart. Store é a nomenclatura que o MobX dá para as classes que ele gerencia os estados. Tudo começa com a criação de uma classe que a documentação orienta a ser abstrata, que vai ter as propriedades que serão observáveis, terão os métodos get, que normalmente vão devolver para a camada de apresentação as propriedades observáveis, e terão também métodos de ação que vão registrar transições de estados nessas propriedades. Então, começando, a gente vai ter aqui uma classe abstrata, abstract class. Ela vai ser privada, então começa com underline, e vou chamá-la de produto store. E ela vai fazer o uso de um mixin store. Aqui ele não reconhece, mas eu posso importar. Ele vem lá de MobX. Esse é o primeiro passo. Só que essa classe ela é privada. Ela não vai ser visível ao consumidor externo. Então eu preciso ter aqui uma classe concreta, vou chamá-la de produto store, ela é pública, veja, não tem um underline, e vou dizer que ela é a nossa classe privada com um outro mixing, que é o underline, cifrão, produto store. Só que isso não existe. Essa classe não existe, porque ela é uma classe que vai ser gerada automaticamente pelo MobX. E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso definir que esse nosso arquivo vai ser composto por uma parte que está em outro arquivo. Então eu venho aqui, coloco part, e entre aspas eu coloco o nome do nosso arquivo. Aqui eu coloquei ponto na nomenclatura, me desculpe, é underline, ok? Então aqui eu vou ter o mesmo nome, underline store, só que agora eu coloco um ponto G de gerado, né? Um arquivo que vai ser gerado, ponto .dart. É um arquivo que vai ser gerado pelo próprio MobX. Mas como esse arquivo vai ser gerado? Nós precisamos registrar no nosso PubSpec algumas dependências de desenvolvimento. Então eu venho aqui novamente no meu PubSpec e aqui no Dev Dependencies eu vou colocar duas dependências. Eu vou até tirar essa aqui do Flutter Test, que nós não estamos utilizando.
Então vou colocar aqui duas dependências, uma para o build runner, que é um carinha que vai executar em momento de desenvolvimento, ele vai construir código para a gente, e eu tenho o MobX CodeGen, que também é utilizado para a geração do código que o nosso MobX vai precisar para a classe de gerência de estado. Porque nós vamos trabalhar anotações, ou então decorations, que são chamados também em algumas linguagens, e o Dart não tem reflexão, ou seja, ele não consegue ler o código dele em tempo de execução para gerar código em tempo de execução. Ele precisa que o código seja gerado antes. Precisamos agora executar uma instrução fazendo uso do build runner, que vai executar o MobX CodeGen para gerar o arquivo que nós precisamos aqui, que é o produto _store.g. Para que o arquivo possa ser criado, nós precisamos de uma instrução que é específica desses pacotes que instalamos como dependências de desenvolvimento. A instrução a ser executada no terminal é essa: flutter packages pub run build runner espaço build. Eu gosto de deixar esse tipo de colinha nesse arquivo, porque sempre que eu lembrar, é uma coisa que a gente não faz continuadamente, e isso pode fazer com que a gente esqueça. Então deixa a colinha aqui, utilizo, e eu simplesmente pego essa instrução aqui, e eu acesso aqui o terminal, e nele executo a instrução. A execução foi realizada com sucesso, observe aqui no terminal a resposta no console, e temos aqui o arquivo gerado. Nós temos, na realidade, erros aqui que ele está apontando, mas é no projeto de teste que nós não vamos utilizar, então eu vou eliminá-lo. Pronto, não temos nenhum erro executando. O arquivo foi gerado com sucesso. Uma orientação muito importante: não mude nada que tenha nesse arquivo. Ele é um arquivo que vai ser sempre apagado e gerado conforme nós vamos implementando o comportamento necessário do modelo de negócio da visão com o usuário. Nesse momento, a gente só precisava dessa classe que está aqui no arquivo gerado. Nós precisaremos agora criar as propriedades que serão observáveis, ou seja, que terão seu estado observado pelo MobX, pela sua aplicação, e quando houver alguma alteração de estado nessa propriedade, ele vai causar um novo build naquele componente que está sendo observado. Nós vamos ver tudo isso com calma, mas você pode assistir a playlist exclusiva de MobX que tem em nosso canal. Então eu começo aqui digitando observable, não é esse com letra maiúscula, é o com letra minúscula, dou Enter e vou colocar a primeira propriedade que eu quero que seja observável. Eu coloco aqui string, vou dizer que ela é nulável, e o nome dela, como é uma propriedade privada, eu coloco o underline e coloco aqui como nome. Então a gente tem aqui a primeira propriedade observável criada. Isso que nós colocamos chama-se um decorator. Eu estou decorando um artefato do meu código, no caso uma propriedade, e essa decoração vai dizer o que ele vai fazer. Em linguagens que permitem reflexão, a gente não precisa de um código à parte, porque o nosso próprio código, durante a execução, vai fazer tudo o que for necessário para um comportamento específico. No caso do Dart, do Flutter, ele não tem reflexão, por isso que ele gera esse arquivo aqui, e ele vai gerar comportamentos para essa propriedade. Eu só vou gravar aqui para a gente poder verificar o que ele gera. Eu gravei, se eu abrir esse arquivo, ele não tem nada referente a essa nova implementação. Por quê? Porque o código, quando foi gerado, não existia nada na classe, não tinha nenhum comportamento na classe. Não tem problema. Eu vou deixar esse warning aqui por enquanto, vou ao terminal, vou limpar a minha console e vou executar novamente o build runner. Código gerado com sucesso, vamos ver um pouquinho o nosso arquivo criado aqui. Verifique que ele já colocou código referente à nossa propriedade. Nada demais. Um get e um set. Mas ele gerencia isso de acordo com a implementação dele. Nós não vamos nos preocupar com isso. Agora eu preciso ter mais propriedades. Então eu tenho aqui agora a descrição e o valor, que é o que nós temos na nossa interface com o usuário. Só que você pode se perguntar, essas propriedades, elas estão privadas, elas não são acessíveis a nenhuma classe, né? Eu preciso então criar métodos de acesso para o usuário para essa classe. Então nós vamos criar aqui métodos que o MobX chama de métodos computados. Eles são obtidos, o resultado desse código depende de outras implementações, de uma propriedade simples ou de um código a ser executado.
E ele chama isso de computed. Então é uma outra decoração ou anotação para quem trabalhou com Java. Então é o computed, lembrando, minúsculo. E eu vou dizer aqui então que eu vou ter uma propriedade que vai ser retornada string, ela vai ser um get, vai se chamar nome, e por meio de uma arrow function eu digo que ela retorna o nome, que é a propriedade observável. Então essa é a maneira que nós temos para criar o get, mas marcando como computed, porque lá quando implementarmos nosso código, ele vai ver que precisa ficar ouvindo o que acontece com a propriedade nome privada e retorna o valor sempre atualizado. Aqui nós temos uma situação relacionada ao nullSafety. Ele está dizendo o seguinte, olha, você diz que retorna um valor string, mas essa propriedade ela é um string nulável. Eu não posso retornar um tipo diferente daquele que eu sou. Então eu vou usar aqui o operador, dupla interrogação, e vou dizer que caso essa propriedade seja nula, eu retorno uma string vazia. Então eu resolvi o problema do erro e estou trabalhando de acordo ao nullSafety. Agora eu implementei aqui as duas outras propriedades computadas, para a descrição e para valor. Precisamos agora de comportamento que vai registrar quando a nossa propriedade sofre alteração, quando ela muda de estado. Para isso eu faço uso de um outro decorator chamado action, também minúsculo, e vou definir aqui um método. E vou chamar esse método de atualizar nome. Eu vou ter aqui o argumento requerido, required, do tipo string, e chamá-lo de nome. E no comportamento desse método eu vou dizer que a minha propriedade observável nome recebe o valor que veio como argumento na variável nome também. Se você quiser diferenciar, você pode colocar o diz aqui na frente dessa propriedade, mas não há necessidade disso. Eu vou complementar o nosso código com os dois outros métodos de ação. Aqui, às vezes, o código pode ficar um pouco complexo, meio verboso, né? Misturando tudo que nós temos aqui. Eu uso uma extensão chamada aqui Region Folding. Ela ajuda a criar regiões de código no nosso editor. E ela é para vários tipos de linguagem, não específica para o Dart. Então eu posso vir aqui, por exemplo, eu tenho 3 artefatos para nome. Eu posso trazer para cá. Vou trazer um e depois os outros códigos vocês fazem. Vou pegar aqui o computed, vou trazer para cá, pego o action, Ctrl X e trago ele para cá. E daí eu seleciono todos esses artefatos e pressiono Ctrl M R e ele cria essa região para mim. E aí eu posso trabalhar aqui com o código colapsado. É ótimo, é óbvio que eu posso colocar aqui que isso tudo se refere a nome. Fica melhor a leitura. Então o meu código pode ficar mais simples de leitura. Veja aqui, temos já 3 regiões com código. Quando eu quiser trabalhar em uma específica, eu venho e expando. Lembrando que eu fiz uma mudança no store, eu preciso gerar o código. Isso às vezes pode ser cansativo. Então o que eu faço? Eu aqui, ao invés de usar o build, eu utilizo o watch. Vamos verificar aqui. Vou copiar ele para o terminal e vou executar. Aqui está sendo executado. Com o watch em execução, qualquer mudança que eu fizer no código, ele vai disparar uma reexecução da instrução do build runner. Aqui eu vou fazer um teste. Eu vou mudar o nome para Value. Ele mudou, essa alteração eu fiz pressionando F2, que dele faz a refatoração em todo lugar que essa variável é referenciada. Eu vou gravar o código, verifica que ele disparou novamente aqui o build runner. Isso facilita muito o nosso trabalho de não ter que executar o tempo todo o código. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que eu queria, e novamente ele roda o build runner. Mas quando nós vamos instanciar essa classe? Ela é uma classe, não estou aqui, nós vamos precisar do objeto que a representa. Eu tenho por hábito fazer a instanciação dessa classe sempre um nível antes na árvore de widget em que ela é utilizada. Então, no nosso caso aqui, por enquanto, eu vou fazer o registro disso no arquivo main. Só que eu preciso desse objeto compartilhado entre camadas da minha aplicação. Em vários momentos eu posso precisar desse objeto. Então eu preciso trabalhar com uma injeção dele. Eu poderia fazer isso por meio de construtores.
Mas se eu for ter que ficar mandando para um construtor, para outro, para outro, para outro, pode tornar o meu trabalho um pouco moroso. Então eu faço uso de um outro pacote chamado getIt, muito útil, que ele registra no contexto da aplicação um objeto e depois eu apenas recupero esse objeto. Então eu venho aqui no PubSpec e vou aqui nas minhas dependências, não da dependência de desenvolvimento, e sim a de implementação, lembrando da ordem alfabética, dizer que eu quero o getIt na versão 7.2.0. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo a versão atual seja outra. Eu aguardo PubGet ocorrer, porque eu mudei o PubSpec, então ele faz uma recarga dos pacotes, eu preciso aguardar isso. Agora sim, deixo o meu terminal sempre aberto aqui, verifique o que aconteceu. Como eu mudei o PubSpec, ele recarregou os pacotes. Isso causou com que ele interrompesse a execução do watch. Então, eu preciso ficar atento nisso, porque às vezes eu posso mudar alguma coisa no store e não ver no comportamento do código, é porque às vezes eu esqueci de gerar o arquivo novamente. Venho aqui, limpo a tela e executo novamente o Build Runner. Com a execução do Build Runner terminada e ainda estando sendo executado, né? Eu vou agora no meu main e vou, antes da invocação do runapp, que é o que vai disparar a nossa aplicação, eu vou digitar aqui um código que vai fazer o registro desse objeto para a gente na árvore de Weeding. O getIt, que é o pacote, ele está dando erro aqui porque ele ainda não conhece isso, eu preciso importá-lo. Clico na lâmpada e ele traz aqui para importar. Ele traz aqui, na realidade, os dois, né? O getIt e depois o produto store que ele precisa. Eu vou importar primeiro o getIt, depois ele reclama do produto store. Venho aqui novamente na lâmpada e então eu venho na importação do produto store. Eu costumo deixar a importação relativa quando eu estou usando importação de pacotes do meu projeto. E eu deixo o package apenas para pacotes externos. Então, importou, deu tudo certo. A partir desse momento, por meio da invocação ao register singleton do getIt, eu tenho um objeto. Aqui a instanciação dele, não atribui nenhuma variável, mas ele foi enviado como argumento para esse método register singleton. E estou tipificando o produto store. Então, na hora que eu for recuperar esse objeto, eu recupero, eu posso ter vários objetos na árvore de contexto, eu recupero por sua tipagem. Isso leva à definição que eu só posso ter um objeto de cada tipo. Por isso diz aqui register singleton. Existem outros serviços do getIt, mas aí eu recomendo um aprofundamento maior nesse pacote. Chegamos ao final deste vídeo. Ele foi um pouco mais extenso, mas acredito que tenhamos terminado uma parte da infraestrutura da nossa aplicação, que é uma camada que pode ser vista como camada de controle, pois ela será responsável na intermediação da interação do usuário com nossa aplicação e o mecanismo de atualização do estado da nossa interface com o usuário. E a partir disso, termos os dados informados pelo usuário em um único local, que será o nosso store, e a partir dele nós podemos invocar os nossos métodos de persistência que já temos implementados. Então eu espero que você tenha gostado. Clica aí no vídeo, curta ele, compartilhe com seus colegas, com sua comunidade e se inscreva no canal. Dá essa força para mim. Bora lá hidratar e voltar para o próximo? Estou te aguardando.